Olá, vamos então começar o nosso projeto Pais Protagonistas. Por que se chama Pais Protagonistas? Essa é a primeira ideia, né? Porque os pais são os primeiros educadores, são os principais educadores. Pensa bem, ninguém conhece tanto os filhos como os pais, ninguém ama tanto os filhos como os pais. Ninguém está tão presente na vida dos filhos como os pais. A família é a entidade onde a gente nasce, cresce e morre como pessoa. Veja bem, você vai num casamento, numa formatura, num velório, quem que está lá? A família. Então, as outras coisas têm influências, né? Mas não são determinantes. A influência maior, a mais determinante, é a família. Essa é uma ideia fundamental. Então esse projeto Pais Protagonistas se baseia nessa verdade fundamental, nesse princípio fundamental. A família é a célula principal da sociedade. A gente manter a nossa sociedade saudável, a gente tem que ter famílias saudáveis. No nosso colégio é a mesma coisa. Famílias saudáveis para ter um colégio saudável. E como é que nós vamos executar isso na prática, tá? A ideia é simples, depois é colocar em prática essa ideia. A gente vai usar 4 dons exclusivamente humanos. Todos nós nascemos com eles. Muitas vezes a gente não usa. Os 4 dons exclusivamente humanos são a consciência, a autoconsciência, a imaginação e a força de vontade. A consciência é aquela vozinha interior que nos diz o que é certo e o que é errado. Hoje em dia todo mundo fala, é relativo, você acha isso, eu acho aquilo. Não, existem verdades que são eternas, universais, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer planeta, em qualquer país, essas regras valem. Como a lei da gravidade, ela vale para o universo todo, essa lei da atração da gravidade. Princípios básicos, princípio da honestidade, princípio da confiabilidade, da confiança na base dos relacionamentos, a sinceridade, que também está ligada a se falar a verdade. Todos esses princípios são universais. A própria integridade da pessoa, ela cumpriu o que ela combina, né? Isso são coisas que você fala, vamos fazer o contrário, vamos viver de uma maneira desleal, mentirosa, etc. Não funciona. Sabe disso. O próprio princípio da família, tenta-se dizer que a família está acabando. A família não está acabando, já tentaram destruí-la de muitas maneiras e continuam tentando destruí-la, através de leis, através de propagandas, através de cinema, mas não destrói. Sempre vai ter um núcleo de famílias sólidas que vai ser o que vai erguer a sociedade. E nós queremos fazer parte dessas famílias sólidas. Tá? Então, consciência é o certo e o errado. A autoconsciência é eu me separar, me afastar da situação para observar como é que está a minha vida com relação a isso. No caso que nós estamos falando da família, a minha família com relação a esse tema que está sendo tratado hoje. Depois, a imaginação, nossa capacidade de criar uma solução nova, diferente, baseada às vezes em outras soluções, para resolver uma situação, ou para começar a viver uma coisa importante. A imaginação nossa é infinita, só que a gente muitas vezes não usa, ou começa a pensar, isso não vai dar certo, já bloqueia a nossa criatividade antes de criar as coisas. E a quarta, mais importante talvez, e menos usada, é a força de vontade. A inteligência nos mostra o caminho, a consciência fala aqui que você deve seguir, e a nossa vontade nos faz caminhar. Não adianta eu saber o caminho, saber onde eu tenho que chegar, se eu não caminho, eu não vou chegar. Então nós vamos exercitar esses quatro dons exclusivamente humanos. Como é que a gente vai fazer isso? 2 ideias fundamentais: os planos de ação e o projeto pessoal de melhora. Ninguém dá o que não tem, por isso que a gente precisa melhorar como pessoa, né? Então, o projeto pessoal de melhora, esse projeto individual. O pai,
a mãe, a criança, cada filho. Se tiver 10 filhos, cada um vai ter que ter um projeto pessoal de melhora. A gente procura melhorar alguns aspectos. A parte física, pode ser a alimentação, o sono, dormir na hora, acordar na hora. Pode ser um pouco de exercício físico que a gente não está fazendo. Vocês vão analisar a situação específica de vocês. Parte mental. Mental é desenvolver a nossa inteligência. A gente está ficando burro com o negócio de internet, com o negócio de televisão, excesso de eletrônicos. A gente não está pensando mais, está repetindo o que os outros falam, sem pensar. Coisas absurdas que você fala, pô, por que você está falando isso? Não, é assim. Por quê? Ah, não sei. Pensa. Usar a mente. Uma ideia básica para usar a mente é ler mais, pensar mais nas coisas. As fontes de conhecimento são a leitura, uma aula que você assiste, que depois você ensina essa aula. Pode ser a experiência de alguma pessoa que te passa esse conhecimento. E a meditação, pensar nas coisas. Voltar a parar, fazer silêncio e pensar nas coisas da vida, nas coisas, nos acontecimentos, nos fatos da nossa família, etc., nas situações que nós temos que enfrentar, às vezes uma situação econômica, alguma coisa assim. Então, a ideia da mente. A parte emocional, né? Educação emocional, resiliência, autoconhecimento, tudo isso está ligado às virtudes. Então, adquirir virtudes humanas. Uma pessoa assim, prudente, ponderada, temperada, que come adequadamente, que faz o que tem que fazer, que levanta na hora, que dorme na hora, que faz um trabalho bem feito. Uma pessoa virtuosa. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já dizia: a felicidade está nas virtudes. Aristóteles ainda não tinha revelação, né? Ele é um povo pagão que não conhecia a religião judaica nem a cristã, mas ele dizia que a felicidade está nas virtudes, a felicidade humana está nas virtudes. Só que ninguém nasce com as virtudes, você tem um potencial para adquiri-las. Não existe ninguém que morre com todas as virtudes, mas as principais a gente tem que procurar adquirir um pouco de fortaleza, um pouco de temperança, um pouco de justiça, e aprimorando esse pouco para ir crescendo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente pode ser melhor nas virtudes humanas. E aí abarca esse pedaço, essa parte social e essa parte emocional. Uma pessoa que é virtuosa, ele é o melhor amigo, é o melhor pai, o melhor irmão, e no mesmo tempo ele tem um domínio sobre as paixões melhor. As paixões são boas, mas elas devem ser guiadas pela razão e pela vontade. Podem ser elas que definem. O sentimentalista é aquele cara que se guia pelas paixões. Eu gosto, não gosto, eu fui com a cara. Não, a gente tem que ter um pouco de racionalidade por trás disso. E essas paixões muitas vezes mostram para a gente sinais de ação que fortalecem a vontade. Eu estou me sentindo solitário, por exemplo, então eu preciso ter mais amigos. Eu estou solitário, esse sentimento tem uma razão. Estou me sentindo com medo, você tem que se preparar melhor. Estou com medo do vestibular, você tem que estudar mais. Estou com medo de falar com tal pessoa, prepara essa conversa, enfrenta, né? Então são essas ideias básicas dos sentimentos e das emoções. E a parte transcendente é a parte da nossa formação moral e religiosa. Antes da gente aprofundar nesse tema, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso. O que Deus é, esse Deus Criador que nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu família, deu tudo. O que Ele é para a sua vida na prática? Você procura conhecer a vontade dEle a respeito de você? Você conhece um pouco a sua fé? Você alimenta a sua fé todo dia com um pouco de leitura, com a oração, etc. Então, como sugestão básica para melhorar nesse aspecto, eu sugeriria que vocês começassem a rezar um pouquinho. Não só as orações que a gente já conhece, o Pai Nosso, Ave Maria, etc., mas uma oração pessoal. Se colocar em silêncio no quarto ou no carro, né? Desliga o carro debaixo de uma árvore. Meu Senhor e meu Deus, eu acredito que você está aqui, que você me vê, me ouve. Me ilumina agora para enxergar o que você quer da minha vida, para enxergar um caminho para te conhecer melhor.
para eu entender o sentido da minha vida, que é chegar até vós. Isso você já está fazendo oração, não precisa de mais introduções. Deus já vai começar a te falar. Se você também ouvir, parar para ouvir. Tá? Projeto pessoal de melhora. Faça um para cada membro da família. E uma segunda ideia são os planos de ação. Planos de ação, o que significa? O que nós vamos fazer para mudar tal situação na nossa família? Para melhorar o estudo dos filhos, a comunicação conjugal, a ordem, os horários, né? Qualquer coisa. Então, qual que é a ideia do plano de ação? Existe uma situação familiar única, a sua, que é diferente da minha, que é diferente do seu colega. Existe um objetivo que você vai ter para melhorar. Nós vamos citar vários, você vai escolher um, ou dois, ou três, sei lá. Você vai falar, como é que eu vou melhorar nisso? Como é que eu vou motivar, dar motivos para minha família melhorar nesse aspecto? Você tem esses motivos, tem a sua situação familiar, aí você tem que agir. Nós vamos fazer isso, isso e isso. Qual que vai ser a consequência boa e ruim da gente fazer isso? Beleza. Depois você vai compartilhar essa história. Você vai contar para alguém isso, se você quiser. Se você não quiser, você guarda para você. Mas a ideia é que você tenha esse protagonismo de fazer planos de ação para melhorar. Fazendo esses planos de ação, sua família inteira vai melhorar. Bom, por enquanto é isso, gente. Eu gostaria que vocês começassem a fazer isso na prática e eu vou estar à disposição de vocês para atendê-los quando vocês quiserem, tá bom? Tchau!